está começando mais um Pode Construir, o podcast da construção civil, um oferecimento de Baceifer. Aço forte para sua construção em 4 endereços aqui em Sorocaba para você escolher e fazer aquele atendimento com o pessoal da Baceifer que vai tocar pelo menos a parte de ferro e aço na sua obra de maneira espetacular. E se você também é da região, é só você também dar uma olhada aqui, tem o QR Code aqui para você poder bater e ir para o site da Baceifer e consultar outros produtos que a Baceifer também oferece, ou então através, né, desse telefone que está aparecendo aqui na tela para você também entrar em contato com eles e tocar aí a sua obra de forma espetacular. E hoje... E hoje a gente começa aí o primeiro podcast gravado, pelo menos em 2023, aqui do Pode Construir. Eu com o Marcel, meu co-host aqui, companheiro do Guia do Construtor. Né, Marcel? Seja bem-vindo aí, feliz ano novo. Obrigado, Ed. Um prazer estar aqui, começando esse ano aí com chave de ouro, com a Mel e com a Pri. Vamos aí. E a gente começa o podcast com as mulheres, né? Que vão dominar o mundo também da construção em todas as áreas, né? Então, para não falar que a gente só fala de tijolo, ferro, aço, então Pode Construir de hoje ele vai falar de alguns assuntos que envolvem também direta e indiretamente a construção e que se algumas pessoas não tomarem cuidado com essas partes que nós vamos falar com essas duas princesas da construção aqui, né? Ou rainhas, né? Então a gente já vai começar falando de um assunto que pode dar problema, né? Que é a contabilidade. Então, para quem vai trabalhar no ramo da construção, né, precisa ter uma empresa constituída. Né? Então vai precisar de um escritório de contabilidade. A gente tem aqui para falar um pouco sobre a contabilidade nessa área da construção a Priscila Fernanda da Silva. Nome completo, o pessoal já procurar você no Instagram já e achar lá. No Instagram vai achar Pri Fernanda. É Pri Fernanda, né, que tem aí 26 anos já atuando nessa área de contabilidade, né, da Rosário Contabilidade. Ela que é contabilista, especialista em relacionamento e gestão de pessoas pela Unicescom, Universidade de São Paulo? Então, contabilidade aí. E a gente tem também a Melissa Quevedo, mais conhecida como Mel Quevedo, né, que trabalha com marca. Gente que trabalha com marca, Marcel, normalmente aparece, se dá bem com vídeo, com as câmeras, com microfone, né? Então, a Melissa está aqui, que é proprietária da Horus Marcas e Patentes, né? E está há 2 anos já atuando mais de 150 empresas, né? Que ajudam nessas empresas a registrarem as suas respectivas marcas, né? Também faz buscas aí para ver se tá tudo bem, trabalha com marcas e patentes. A gente vai falar esse assunto aí que ela já deu uma introduçãozinha aqui de como isso é importante nessa área de construção. Então tem muito assunto aí, né, Marcel? Com certeza. Vamos lá que o papo vai ser bom, com certeza. E a gente começa falando aqui com a abertura da empresa, né? Vamos falar como uma empresa se abre e por que é importante procurar um escritório de contabilidade. Tem gente que já tem, né? Já tem empresa aberta, tenho certeza que tem muita gente que está assistindo ou ouvindo aqui o nosso podcast e já tem empresa constituída. Qual é o papel do escritório de contabilidade na construção? Hoje o papel do escritório de contabilidade, né? Falei, eu não gosto nem de falar de escritório mais, porque para mim é uma empresa contábil. Exato, existe a diferença. Se chamavam muito, né? O escritório, qual que é o seu escritório? Mas toda empresa tem um escritório, né? Exatamente. Não é só a contabilidade. E o pessoal fala, vou no meu contador, como se fosse uma única pessoa que estivesse lá dentro do escritório, atrás da mesa, esperando por ele, né? Mas tem toda uma estrutura onde a gente se especializa exatamente na parte de legalização das empresas, que é onde começa tudo. E eu gosto de falar muito que a gente não trabalha com abertura de empresas, a gente trabalha com sonhos. Né? Ninguém abre uma empresa à toa. Né? Ou ele quer construir algo, um legado, ou ele quer fazer aquilo para sobreviver. Né? Que hoje, no ramo da construção civil, a gente tem muitos empreiteiros, as pessoas que executam as obras que acabam tendo que abrir essas empresas. Também, né? Também abrir CNPJs. Muitas vezes até o próprio profissional, né? Vira pessoa jurídica. Então, assim, para nós, esse ramo é muito amplo. Né? Então, onde começa ali um CNPJ, nasce um sonho ou da casa própria, ou do cara que quer criar seu empreendimento. Enfim, tem um mundo imenso aí, né? Mas Ou seja, na verdade, o cara tem o sonho, você vai fazer a realização mesmo, Exato, né? A gente vai fazer... Já não é mais nem o sonho, é a realidade. Vai fazer acontecer. É a realidade. Então, hoje dá uma fundação para ele ali, mais estruturada, né? Para ele... E hoje, com o nosso Brasil, que é uma burocracia super básica, né? Sempre, Só que não. sempre. A gente tem que estar fazendo aí a estruturação dessa legalização corretamente, né? E a área da construção civil tem particularidades muito específicas.
na hora de abrir um CNPJ. Então, você não pode simplesmente ir lá e abrir sem estudar o que o cara vai realizar. Existe incorporação, existe construção, terceirização de mão de obra, existe holding, existe uma diversidade Muitos de tipos tipos de CNPJs. de CNPJ, né? Então, não é Mudou simplesmente muito. chegar lá e falar, quero abrir um CNPJ e o cara abrir para E ele. fora o CNPJ, também, assim, as áreas de atuação, né? Aqueles Sim. quinais, né? Tem Exato. milhares, Então, né? cada ele ramo esquece um- desse tem um QNAE específico, né? E o Código Nacional de Atividade, ele vai definir qual vai ser a sua tributação, ele vai definir qual é o ramo que você pode atuar, vai definir N coisas. A participação, né? Praticamente, a sociedade Exato. ali. Então, Quanto ele assim, vai Tem cara morder que quer fazer do tudo, seu né? Não, eu faturamento. quero ficar em Não, 50 você pega a quinais, lista né? de atividades dele, tem uma página só de atividades. Só de Aí atividades. Você fala, tá, peraí, vamos começar por partes aqui. Primeiro você fala assim, olha, se você ficar nessa aqui, quanto de imposto você vai pagar? Exato. Né? Tem Aí ele muda de atividade- ideia rapidinho. Tem atividade que pode ser optante do Simples Nacional, tem atividade que não pode. Então, aí o cara coloca todas e, às vezes, por causa de uma, ele tá numa carga tributária maior por causa de uma. por causa né? de uma atividade, entendeu? Aí você Então, vai existe- alertar ele se Aí você vai realmente fazer o planejamento aquela atividade tributário. ela é fundamental, se ele pode excluir. Exato, aí você faz o planejamento tributário e mostra para ele se vale a pena ele ter todas aquelas atividades num único CNPJ ou abrir mais de um. Aí você já falou uma né? coisa que te diferencia, né? Planejamento tributário. Fala um pouquinho mais, o que é isso aí? Faz um planejamento tributário pro Sim, pro tem que teu ser cliente? feito, tem que ser feito. Quando o cliente chega para a gente com o propósito do que ele quer abrir a empresa dele, você vai ter que ver quais os ramos de atividades que ele vai atuar. E estudar aquele planejamento dele para ver qual vai ser a melhor carga tributária para ele. Então, se ele abrir todos os canais em um único CNPJ, talvez ele vai ter uma carga tributária maior e ele não vai conseguir ter um benefício fiscal apropriado. Então, se você faz o planejamento e mostra para ele, ele pode muitas vezes ter mais de um CNPJ e uma empresa ser optante do Simples e a outra não. Às vezes são mais de uma pessoa na sociedade e você pode diversificar isso. Ou seja, né? você encontra uma Uma solução que alternativa seja realmente legal, legal né? para Mas ele poder que ele tocar a possa empresa. economizar na hora de pagar os impostos. Nas cargas tributárias. E né? deve ter muita gente também que chega pra você detonado também, né? Tipo Chega. assim, já tem o CNPJ há Muito. muitos anos e fala, meu Tô até Deus, me trocando. ajuda. Tô até trocando a minha contabilidade, porque o negócio tava feio lá do outro lado. Você chega, a gente pega muito, a gente atende todos os tipos de empresa, mas o ramo da construção acontece muito de abrirem errado. Sim. Né? Então, quando procuram a gente com uma empresa aberta, você já sabe que o cara tá com problema, senão ele não tinha vindo atrás de mim. Eu falei, eu sou paga para resolver o problema dos outros. É porque eu costumo dizer também que o profissional de contabilidade, ele é mais ou menos como o médico, né? Só que da pessoa jurídica. Exato, Então, se a empresa tá doente ali, já deu várias receitas e não conseguiu Ela vai medir o recuperar. pulso ali, sentir medir a o pulso. pulsação. vamos ali, trocar vamos esse ver. médico aí, né? Vamos trocar. E o problema da maioria dos empresários é que procuram a empresa de contabilidade para resolver quando o problema já aconteceu. Eles não são preventivos, né? Sim, mas isso é então- tudo no mas Brasil, isso né? é cultural. É né? Isso é cultural. tudo. No O Brasil, brasileiro é assim. tudo deixa pra remediar, última né? hora É. E para ver, para dar um jeitinho brasileiro. Pra gente resolver, Ó, né? estourou o problema aqui. E agora? E O que a né? Priscila pode fazer para nos ajudar aqui? É raro, acontece, óbvio, né? Mas é raro a gente pegar alguém que está planejando ainda abrir empresa, com um plano de negócios, com uma coisa organizada, bonitinha, que vem, pesquisa com você, estuda com você o planejamento tributário junto. Ah, não, essa vai ser a minha melhor opção. Não, ele já vem, ó, preciso que abra para ontem, eu tenho que em uma semana emitir nota, eu tenho que já tenho venda pronta Ei, para brasileiro! Esse é o nosso Brasil. Ei, E assim, Brasil! vale lembrar que a Rosália, assim, ela tem quantos anos? A gente já tem 32 anos no mercado. 32, 32 né? no Então já é mercado. um tempo, assim, considerável de mercado já, né? A Rosário tenho- Contabilidade já tem mais de 30 anos, então. Mais de 30 Mais de anos. 30 anos aí. Já tá na segunda geração já. E você É, precisa ver já- o escritório já- novo você já é deles lá, segunda como geração. ficou, né, Já Pri? somos segunda geração. Ah, é? Quem construiu esse escritório aí? Essa foi, na verdade, a gente locou um galpão que não tinha nenhuma estrutura de escritório. E nós, com os nossos clientes, estruturamos esse Os próprios galpão. clientes ali já... Com os parceiros nossos ali, que já são clientes nossos, a gente fez Que tem a um perfil estruturação diferente bem já, né? diferente. Mais aberto, Já tá? começou a um dar um conceito, tom diferente, um conceito mais um moderno. conceito mais moderno. Porque você fala de contador, você pensa naquele cara de camisa xadrez sentado atrás da mesa
com um monte de pilha Não, de papel. lá chega lá no Rosário, lá Não. já é um escritório, parece uma agência de publicidade lá. Então. Mas meio essa assim. ideia- É o escritório do Google. meio- Não, ela leva lá as meninas, o pessoal pra dançar lá. Tem a aula É, lá. fala assim, a não gente tem aqueles gosta- nerdão que estão bitolados nos números, que a gente imagina o escritório de contabilidade, o cara Deve com uma ter, mesa né? Uns com perfis aquelas lá, né? pastas assim que Os não dá nem... nerds. Ô, fulano! Aí ele sai de trás das Não, pastas. o assim. pessoal que é mais dessa linha antiga sofre um pouquinho para se adaptar para trabalhar com a gente. A gente precisa de todos os perfis, não Sim, tem. Tem sim, os serviços, mais antigos é, ali. tem serviços que ainda necessitam ter aquele profissional mais tradicional e Eu tudo tenho visto mais. também que a contabilidade ela também tem Mas- migrado pro digital de uma Muito. forma assim Então, muito assim, intensa, aí né? entra a galera mais nova, né? A É. geração Y da vida aí. Escritórios aí que já realmente não existe mais o escritório, é tudo virtual, né? Daí a gente tem que ter, hoje a minha mais nova tem 19 e a minha mais velha tem 53. Então, nesse meio Aí tem de vai- tudo, vai né? mexendo. E maioria mulherada, né? Não tem como. 90% A do gente escritório já é Elas mulher. vão dominar, dá licença. elas vão dominar o mundo. Mas 90% do escritório é mulheres, então não tem como, né? Eu falo que a mulherada consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tô mentindo, Mel? Não, é verdade. Homens Então- não conseguem, é impressionante. É o que tico tem. e teco, né? É É o tico e teco, né? E a gente tá ali no escritório, uma hora mexendo com construção civil, outra hora mexendo com prestador de serviço, depois uma indústria, depois tem 1000 coisas ao Sim. mesmo tempo. E que a gente tem que estar se conectando o tempo É inteiro. algo muito eclético e a Muito. contabilidade ela precisa acabar aprendendo realmente sobre aquele negócio para poder Sim. dar uma orientação mais adequada, Tem, né? tem. Você Então tem que acaba estar tendo que estudando o tempo estudar todo. mesmo, né, o segmento ali. E Exatamente. quando eu comecei, era só a parte... Quando eu comecei na contabilidade, há 26 anos. Só 26 anos de Rosário, só. Então, 26 anos já, Essa carinha bonita já aqui bodas é de quê? É só Mas na era base da do família a formol. empresa ou não? Era do pai do César. O pai do César que fundou o escritório, Que meu legal. sócio. Aham. Ele que começou a Rosário há mais de 30 anos atrás. E daí fazem mais ou menos uns 8 anos que ele se aposentou e que a gente Legal. assumiu de vez. Você que tá na linha de frente ali. Eu que estou na linha de frente. Os tiros ali. pegam primeiro em você. Pra reclamar é sempre comigo. Sempre com você, né? Sempre comigo, isso aí acontece. E assim, falando de contabilidade, a gente muda um pouquinho. Agora vamos falar de marca, né? Porque Que tem depois tudo a que ver, né, depois com que a empresa começa a contabilidade. operacionalizar, então a primeira coisa que a gente sabe tem que também, ele profissionalizar. cria o nome da empresa, ele cria ali o logotipo, a identidade visual que a empresa vai se apresentar. Muita gente, eu trabalho com publicidade também há muito tempo, né? Muitas empresas, né, esquecem de registrar, deixa lá, né? E também do mesmo jeito que eu estava falando, o negócio é remediar. Aí aparece Vamos lá. o dono ali da Do marca nada. Tem que mudar tudo. e fala assim, olha, Vamos lá. por que você não registrou a marca? Então, Porque a Mel não apareceu na sua Porque frente. vocês não conheciam a Mel. Agora vocês conhecem, faz favor, Aí eles né? brigam Então- com o contador A e Mel falam tem assim, que você chegar- não me avisou disso. Nossa, Vocês têm parceiro de... eu tenho- Eu legal. tenho altas reclamações. Por que meu contador não Meu me falou? contador não me avisou, nunca me meu- informaram isso. É, porque, Nossa. gente, assim, o que acontece é... Eu sempre falo, existe a evolução do empreendedorismo no Brasil, né? A gente teve uma época onde o brasileiro ele tinha a cultura de CLT, que ele tinha a cultura de trabalhar para os outros. E nos últimos anos... E antigamente, as grandes empresas, elas têm cultura. A cultura das grandes empresas é cuidar das marcas, porque elas vivem das marcas. Sei lá, um Omo, uma Globo, eles vivem das marcas, né? Aí, conforme foi evoluindo a questão do empreendedorismo no Brasil, a gente teve um momento onde cresceu muito a quantidade de empreendedores, todo mundo abrindo empresa, pegando, mesmo que tenha o seu trabalho, o seu emprego, vão, só que eles não aprenderam como ser empreendedores. Isso deveria ser aí- matéria Sim, curricular de colégio É. ensino médio, né, Então, gente? assim, o que o empreendedor precisa fazer? Assim, assim, assado. Quando a gente fala de abrir uma empresa, a gente não fala só de abrir um CNPJ. Quando a gente fala de escolher o nome, a gente não fala só de escolher o nome. Dentro de marcas e patentes, a Lei 9279, que regulamenta tudo isso, lá ela diz que no Brasil só é dono quem registra. Em outros países, as leis são diferentes, né? Cada país tem a sua legislação. O registro, ele é nacional. Mas no Brasil, só é dono aquele que registra. Então, a partir do momento que o camarada abre uma empresa, começa a operar, abre um CNPJ,
CNPJ, escolhe o nome aleatório lá e começa a usar, ele, sem o registro, ele está correndo um sério risco de estar violando marca de terceiro já registrada. Primeiro risco. Quer dizer, devia ser igual o automóvel, né? Como assim, você tem que fazer ali o Emplacamento registro, já. emplacamento. Primeira, na hora, É. é simultâneo. Seria e o assim, enmarcamento, né? E o mais importante na hora da questão da marca não é o processo de registro em si, mas o antes, a elaboração. Porque a marca, ela não pode ser só um nome que você escolhe aleatoriamente. Ah, gostei desse nome, quero usar ele. Porque, de repente, ele já está registrado por terceiros. Então, em primeiro lugar, você, antes até mesmo de abrir um De abrir a CNPJ, empresa. você É o precisa primeiro fazer passo. a pesquisa de viabilidade da marca para verificar se ela está disponível. E o site também. É, né? Redes Essas sociais. pesquisas, elas não são feitas digitando no Google para ver se tem alguma coisa lá. Sim. Porque, às vezes, não tem nada é porque não pode ter, segundo Muitas a lei empresas, de marcas. como o Marcel comentou, registram ali no registro BR ali e tal, e É, acha que e já acha. registrei. Tá certo. É, Tem e disponível E lá é ainda. só o site, não É. tem nada a ver com a E marca. muitas vezes nem o site, ele colocou um sufixo ali, né? E colocou lá Marcel Ponto indie. alguma coisa. Exato. E aí ele achou disponível, problema é que a hora registrou, agora tô bem. Exatamente, O problema e que a é hora que abre o perigosíssimo isso. CNPJ, as empresas costumam fazer o registro na junta comercial. Passou na junta comercial, eles já Acha acham que que já- pode fazer o registro da É. marca. E não é registrou, assim que aceitou meu funciona. nome. É. Né? É o Porque a registro junta do comercial CNPJ é... dele, não da diferentes. marca. É. A razão social e o nome fantasia que Uhum. está no CNPJ da empresa não significa que ele pode ser registrado em marcas e E patentes. fala uma coisa, É. esse registro, todo mundo acha que registrou, ele aceita qualquer nome? Não, se tiver outra empresa que já tem aquela mesma razão social, a junta comercial não vai autorizar. Ah, tá. Só que muitas vezes ela não tem o registro, ela tem a razão social, por exemplo, eu posso abrir uma empresa no meu nome, Priscila Fernanda da Silva Limitada. É. Mas o nome, fantasia, eu posso pôr lá Globo. Globo. Só que se a Globo não tiver o registro de marcas e patentes, a junta comercial vai deixar passar. Mas se ela Entendeu? tem, a junta já protege Já- também direto já na protege. junta. Ah, Aí legal. ela já Tá na dá- própria dá um junta, já link, avisa. já avisa, ó, Já acende a luz já vermelha ali, acende uma aqui luz. não. Só que o nome fantasia você pode pôr o que você quiser. Uhum. O que ele verifica é só a razão social, o nome oficial. razão social. Não o nome fantasia. O fantasia já entra com a Mel. Já é com a É, Mel. o banco de dados onde você consegue avaliar se aquela marca já existe ou não é o INPI. Não é a junta comercial, Uhum. que é Não o que é a o junta pessoal comercial. São instituições diferentes, porque a junta comercial ela é estadual, ela protege ali dentro do estado aquele nome, fantasia e tal. Mesmo, por exemplo, pode ser Quadricast Ed. Você coloca lá. Aí daqui a pouco você outro lá, Quadri Podcast. Vai passar também. Entendeu? Você mudou uma letra, você adicionou um negocinho, vai passar. Já era. Agora, com relação à marca, já é diferente. Porque os critérios para você avaliar se uma marca ela pode passar ou não são totalmente diferentes dos critérios da junta comercial. E aí A lei que de mostra os ma- problemas. A lei de marcas, ela fala que a marca, ela visa identificar o produto e serviço que você visa identificar, que você visa comercializar, né? A primeira função. E a segunda função, ela não pode levar o consumidor a erro ou confusão. Então, se você tem duas marcas que são mais ou menos parecidas ali, Aquela que para tá identificar registrada. a mesma atividade, né? Atividades parecidas, daí você já não pode. Agora, se forem para atividades distintas, por exemplo, Veja produto de limpeza e Veja revista. Gol, Nada companhia a ver. aérea e Gol carro. Você não vai levar o consumidor a erro ou confusão. Agora, para a mesma atividade, aí a gente já tem um sério Aí problema. ganha aquela que tá registrada. É, né? ganha aquele... E assim, o registro de marca, ele dá uma série de benefícios, de privilégios. Então, você pode... para combater a quê? Porque assim, você está protegendo o seu investimento, certo? A partir do momento que você registra a sua marca, você está protegendo ali tudo que você colocou de investimento na marca, na empresa, em tudo que você construiu, certo? A partir do momento que você tem esse registro, você pode processar, pedir indenização se houver desvio de clientela, pode gerar uma busca e apreensão no negócio de quem está violando sua marca. Então, assim, é muito perigoso o empreendedor, o empresário abrir o negócio sem fazer essa busca antes para verificar se pelo menos ele pode usar aquele nome, se ele não está violando já a marca já registrada de terceiros. Porque ele pode perder todo o investimento que ele fez no negócio dele. E essa orientação de fazer isso, ela deve partir do escritório, porque normalmente as pessoas não procuram
uma empresa de marcas e patentes? Ela procura a contabilidade. Assim... E por que o escritório às vezes não indica? Às vezes, será? acho Boa que a pergunta. maioria dos escritórios... De verdade, É. todas as empresas Tem- que veio para mim de outro contador, nenhuma tinha essa informação. Então, Sério? Às vezes até as próprias contabilidades não têm a Não tem. a marca a registrada. maioria não Pode tem. ser que sim. Não tem. A maioria Ó, não não tem. Só para vocês terem ideia, hoje, de 100% dos clientes que eu recebo de outras empresas contábeis, nenhuma vem com essa orientação. Nossa. Quando chega pra gente e a gente questiona se ele tem o registro de marcas e patentes, o cara às vezes nem sabe o que é. Não sabe. Não sabe o que é. Não sabe o que é. Aí você tem que explicar. Ele fala, não, mas eu já registrei na junta. Que É. é a bendita da confusão entre É. NPI e junta comercial. É. Aí você tem que explicar pro cara que não. Hoje eu tenho no meu contrato de prestação de serviço que nós não nos responsabilizamos por chegar no NPI e não conseguir registrar. Porque eu já tive caso de cliente que Pois veio é, me porque- questionar do porquê que ele não conseguiu e eu não avisei antes. Por isso, então, porque eu acho que isso é tão básico que realmente, se você não der essa orientação pro teu cliente e lá na frente ele te questionar? não, e alguém chegar que já está registrado e mete um processo em cima, você pode perder o cliente, porque ele vai fechar às vezes, ele não vai ter nem condição de continuar. Olha a seriedade então, do é o negócio, problema, é o tamanho do é. problema. Então, hoje E eu os tenho empresários parceiros, eu tenho até a opção da gente mesmo fazer para eles. Eu tenho hoje departamento jurídico dentro da empresa que consegue também estar dando esse auxílio. Mas não é o meu foco principal. Entendi. Então, eu pego um ou outro caso muito específico quando o cliente faz muita questão que seja a gente. Eu prefiro ter um parceiro para fazer. Legal. Porque não adianta você querer fazer tudo e não fazer nada. Sim. E a Até legislação mesmo- ela é muito específica. É muito Se o cara não Até for mesmo muito porque tem bom- coisas de marcas, como ela faz Sim. também direito de industrial, Patente, né? De, E a gente não tem como que tá é bem... acompanhando, né? bem... A gente Então- tem que... Na verdade, assim, eu sempre falo, a propriedade intelectual, toda empresa precisa ter um consultor em propriedade intelectual. Assim como tem o contador, precisa ter um cara que assessora na questão da propriedade intelectual. Porque a propriedade intelectual, hoje em dia, dentro de uma empresa, ela pode valer muito mais do que o Hoje, patrimônio pra mim, meu físico. patrimônio é muito maior intelectual do que qualquer A outro. maioria das empresas, a marca e a tecnologia, empresas na área da construção, elas tendem a usar muita tecnologia hoje em dia, né? Principalmente quem cria coisas Criação, novas, né? Eu tenho um cliente, por exatamente. exemplo, que ele fabrica impermeabilizantes. Então, ele tem que ter um registro daquilo, De da tudo. fórmula Patente, e tal. processo, exatamente. Porque Que é senão- outra coisa Que é ainda, uma né? outra Sim, coisa. sim, outra é diferente. A marca é o nome que identifica o seu produto ou serviço. A Aham. patente, ela Patente, né? protege o processo ou o produto. É tipo a receita da Coca-Cola. Isso, tipo a receita do bolo. Ali. A receita da Coca-Cola é protegida por segredo, ninguém receita sabe, só da- duas pessoas no mundo, Quer né? dizer, se um construtor aí, ele desenvolve uma forma de assentar piso, né? Ele pode registrar a patente Então, desse processo? o que existem coisas que são patenteáveis e coisas que não são patenteáveis, essa tá? Então, assim, boa pergunta. a primeira coisa que precisa ser esclarecida, assim, para ser patenteável, existem 3 pré-requisitos. Tem que ser novidade, ou seja, não pode ter nada igual ou parecido no mundo, tá? Isso é no mundo. Tipo, se um pedreiro quiser assentar o piso de ponta cabeça e Calma, patentear- vai, vamos lá. Tem que ter tido atividade inventiva, o cara tem que ter inventado um processo ou um produto novo, né? E tem que ser passível de produção em escala industrial. Então, de repente, já dependendo, restringe. dependendo o do combustível a água lá do seu amigo. Isso, daí já é. Esse né? vai dar o que pegar. E aí é muito interessante que dentro da questão de patentes, né, você pode patentear o processo ou o produto. Dependendo da patente, tem a validade de 15 anos ou de 20 anos. Pode ser patente de invenção, que tem 20 anos de exclusividade, pode ser de 15 anos, que é modelo de utilidade, né? E o mais interessante é que dentro da lei de patentes a gente consegue algumas brechas para trazer tecnologias estrangeiras para o Brasil a custo zero. Porque quando a gente quer, por exemplo, tem uma patente interessante para o ramo da construção civil na Europa, né, na Alemanha. Eles desenvolvem muitas coisas lá. Eu quero trazer para o Brasil. O que as empresas costumam fazer? Elas deslocam um time de especialistas, engenheiros, mandam para aquele país nas feiras internacionais para pegar essas tecnologias e para meio que tentar copiar e trazer para o Brasil. Só que, de repente, as patentes já estão estendidas para o Brasil. Aí você está incorrendo em crime de violação. Isso daí pode gerar multa para a empresa, pode dar muita dor de cabeça. Então, existe uma figura dentro da propriedade intelectual que chama prospecção tecnológica, que a gente consegue trazer
trazer tecnologia de outros países. Se essa tecnologia não tiver sido expandida para o Brasil, estendida para o Brasil dentro de 1 ano da publicação do depósito da patente, a gente pode reproduzir essa tecnologia no Brasil a custo zero, sem infringir propriedade intelectual de terceiros. E isso é interessantíssimo, porque de repente você quer desenvolver algum projeto diferente na sua empresa e tal, e você vai viajar, de repente está infringindo. Ele vai numa feira, aí é complicadíssimo, porque você vai gastar muito dinheiro e pode cometer algum crime. Mas essa prospecção tecnológica que a gente faz descobrindo documentos de patentes ao redor do mundo, técnico é prospecção tecnológica. A Isso. Mel até comentou comigo uma vez numa reunião, muito que legal ela falou isso. assim, bom, você tem esse cliente que é na área de impermeabilizantes, ele pode comprar esse produto nosso, a gente faz uma visita, por exemplo, na Alemanha, alguma feira específica, e traz para ele produtos relacionados à linha dele de impermeabilização, que ele pode criar inovação dentro da empresa dele, por exemplo, entendeu? Exatamente. É isso, né? né? Isso, de uma maneira sem ele ter prejuízos com isso, sem sofrer processos, tudo. Exato. Porque eu sempre falo, você tem que ter uma pessoa que é especializada nessa área, porque a propriedade intelectual, ela tem muitas leis e tratados internacionais com datas diferentes, com prazos diferentes. Não, se você pisar ali em uma delas e errar, você pode tomar um prejuízo milionário da sua empresa. Sim, com Então certeza. tem que ter uma pessoa ali que vai saber fazer esse trabalho certinho. Ou seja, nós estamos falando com duas aqui que são preventivas totais, né? 100%. Para uma empresa ser saudável Ó, e é a poder ter melhor coisa. sucesso, Assim, evoluir. A gente pega casos cabeludos. A gente teve, eu vou contar um case aqui. Teve uma empresa que antes da pandemia, lá do Sul, faturava 70 milhões por ano. Daí, com a pandemia, eles começaram a trabalhar mais e tal. Agora, ano passado, eles faturaram 200 milhões no ano. Só que aí eles começaram a fazer a planejamento sucessório da empresa. E aí, o contador, o pessoal foi atrás, né, do que estava faltando, os advogados, que são parceiros nossos lá de Blumenau. E aí, não tinha o registro da marca. Meu Deus. A empresa já tem tá 20 fazendo anos, sucessão. fatura 200 milhões, tá fazendo sucessão. E não tinha... aí trouxeram Muito falaram comum. Melissa e Luiz, Eu né, tenho meu visto sócio. isso muito. Toma! Se né? vira. Se vira aí. Então, assim, a gente também Não, resolve é pepino, tipo, mas... como eu falei, o médico a gente te deu um câncer, né? É, Fala, toma aí, ó, exatamente. cura aí. A gente trabalha preventivo, a gente criou o canal no YouTube justamente para poder ensinar as pessoas, o empresário, que a necessidade. Sim. Mas a gente também pega a bucha e assim, é 90% do que vem pra Mas gente. a maioria dos empresários não vê o registro de marcas e patentes Como investimento, como algo para se investir. Não. Né? Eles veem como um custo. É. É igual contador, eles É. acham que é um custo também. E É o cara que só vai mandar conta E, pagar. gente, somente a marca registrada tem valor. Você pensou a Apple, que vale 1 trilhão? Só o Ela valor da jamais marca. poderia ser valorada se ela não tivesse o registro. Uhum. Não E existe essa algumas possibilidade. atividades acham que não há necessidade de fazer. Né? Um exemplo clássico é o meu mesmo. Quem que achava que há 30 anos um registro de escritório de Ia contabilidade ser importante. ia ser importante? Né? Há 30 anos atrás, quando surgiu essa questão de registro de marcas e patentes para a gente, lá na Rosário, a empresa da época veio atrás da gente falando que tinha uma outra empresa de Porto Alegre querendo registrar Sim. O nome Rosário. o nome Rosário Contabilidade. E se a gente não queria, porque a gente tinha benefício por ser o CNPJ mais antigo e tal. Ai, meu Deus. Na época, 30 anos atrás, imagina, eu estava estagiando no escritório ainda, menina. Você acha que eu ia me preocupar com isso? Eu queria organizar arquivo naquela época. Que mané marca, não. Imagina, marca, mas quem vai dá lembrar nada. da gente aqui, quietinho em Sorocaba? O escritório era lá perto do César, no Mangal, não sei o quê. Era uma salinha só. Você não imagina, né, que vai Falei, tomar uma não, proporção não, maior, acho né? que não tinha, a gente tinha 30 clientes. Uhum. Era ainda um escritório só mesmo, Sim. né? Falei, na época era um investimento muito grande pra gente, né? E a gente falou, não, pra gente não dá, deixa ele que registre, tá tudo bem, ele tá lá do outro lado do Brasil e nós aqui, tá tudo certo, né? Ninguém vai interferir no de ninguém, né? Porque ainda naquela época a escrituração contábil fiscal era tudo manual, né? Era Sim, tudo não na existia munheca, internet não tinha ainda, nada, né? Falei, tá tudo certo. E ele registrou, né? Aí agora, hoje, é uma outra proporção totalmente diferente, Sim. né? A gente tem mais de 400 inscritas, né? Hoje, a Rosário Contabilidade é uma marca. É uma marca. É uma forte. marca. E vocês registraram né? hoje? Como é que tá? A gente está em processo de registro, ainda não está concluído, mas não como Rosário Contabilidade especificamente. Eu tive que colocar
um adendo, sufixo ali um sufixo ali e ir atrás e tentar registrar, já passou. Ou Ah, seja, é. você já é um exemplo, é um case... É um Já case um case próprio, aqui, é um né? case próprio, entendeu? Aham. Mas eu consegui registrar a marca, que era o nosso logo, né? Isso Tá, pra nós era legal. muito importante, né? Aham. Falei, eu já tinha tatuado o negócio, menina. Falei, como que eu não ia registrar? Já pensou? Meu Deus! Aí não Deixa eu ver. registra. Tatuada eu tenho a marca da tatuado empresa. a marca da empresa, ó. Olha, A verdade. antiga, de Aham. 2008, e a de 2020. logo, Olha né? só, O será É, que que- tem... viu? não? Mas Tá é no que ela, É a minha ela tá no geração. processo de sucessão. Queria ver se ela fosse uma funcionária e tatuasse aí a ela. Tá no meu sangue, porque eu dou sangue lá dentro. É mais um daqueles casos, né? De que se Então, arrependeu. mas- Né? Faz um Aí gatinho faz em um cima da marca. desenho. Falei, ai, mas é Inacreditável. engraçado. Daí a É, gente passou por essa e- situação também. E assim, eu sempre falo, o registro da marca antigamente não era tão relevante porque a gente não tinha um ambiente integrado de concorrentes. Né? Se você tá aqui em Sorocaba, o cara tava no Rio Grande do Sul, Tudo né? bem. Ninguém ia Hoje em descobrir. dia na Só internet que não hoje, dá mais. como que você Hoje faz com a No contabilidade Instagram, digital? não dá. Né? Não dá. Hoje, Te acham né, fácil. Não né? dá. a gente não se preocupou na época, a gente pensava assim, ele não vai incomodar a gente aqui, a gente não vai incomodar ele Agora lá. vai. Porque, tipo, os É. clientes dele estão lá, os meus estão aqui, a gente não é um concorrente direto, Sim. né? Mas hoje, com a tecnologia, Não sei a como. contabilidade pode ser executada de qualquer lugar para qualquer lugar. Exatamente. Então, eu tenho cliente fora do estado, É. né? Uhum. E agora? Eu não vou incomodar ele? Vou. Exatamente. Ele não vai me incomodar? Vai! É, muito, Né? muito. Então, hoje nós somos concorrentes diretos, mesmo não estando no mesmo estado. Exatamente. Né? Então, hoje configurou de uma outra maneira completamente diferente. E assim, com a questão da internet, a quantidade de empresas que estão tendo problemas gravíssimos com marca aumentou absurdamente, justamente por causa disso. E uma das coisas que a marca é importante ter o registro, até na área da contabilidade, assim, a marca registrada ela tem valor, mas só quando ela é registrada. E ela é contabilizada no ativo intangível da empresa. Quando você contabiliza, você pode fazer... O Luiz é que sabe explicar melhor, porque ele estudou a questão da contabilidade, que eu não estudei a contabilidade. Sim, mas assim, você pode integrar Luiz o é teu capital, sócio, né? meu Já sócio. mais- pode, tem ela Ele pode trabalha há fazer 50 anos na área de propriedade intelectual. E você integra, por exemplo, você faz a avaliação da Sim. Quadricast, vale 10 milhões. Vamos profetizar. Amém, Senhor Jesus. Você coloca lá no de abril, ativo. mais ou menos, ela vai estar Isso. nesse- Boa. Você coloca no ativo intangível lá da empresa, Sim. você integraliza Ela o seu vira capital, patrimônio. vira patrimônio da empresa. E isso daí você pode usar como garantia, por exemplo, no banco para você levantar capital de giro para sua empresa. Olha, legal. Se você quiser admitir Olha, dica. sócio na sua empresa, por exemplo, você tem lá a sua marca vale Quer 10 dizer, milhões. já está diferenciado de uma empresa que não registra Totalmente. marca. Já, porque ela não tem. valoriza a sua empresa. Ela valoriza a sua empresa. Toda propriedade intelectual registrada dá mais valor para a sua empresa, porque você integra ela no capital social da E quem empresa. será que valoriza o quanto a sua marca vale? Existem, O valuation, a né, gente os- faz, a gente tem parceiros, É? na verdade, que tem que ser Tem específico. profissionais Tem. Para analisar avaliar isso. isso. Existem várias metodologias, né? Mas tem que Certo. avaliar muitas coisas. O faturamento da empresa de 5, 10 anos para trás, Tá. projeção para frente. Enfim, Tá. é um cálculo que eles Tá. fazem, né? A gente faz essa parte de avaliação da marca, porque tem dois tipos de avaliação. Tem a avaliação da empresa, Uhum, que é o valuation. que é uma coisa, que é o da valuation. valuation. E aí tem a avaliação da marca, Marca. a econômica. Por São exemplo, O a valor Apple da lá marca. Se ela vale quiser 1 trilhão vender de a dólares. marca A só, marca. Só a marca sem vender o sem o seu patrimônio, patrimônio ela físico. tem esse É, processo, ela existem pode vender, né? metodologias São coisas pra isso. separadas, Isso. né? O quanto a empresa vale, o quanto a sua marca vale. São. Então, você pode somatizar elas e virar o patrimônio Isso. da empresa, como você pode negociar elas Separadamente. Uhum. Muito bom. Não, e a gente estava falando aqui de contabilidade, realmente ela aliviar os encargos, né? Então, porque você tem aí um empresário com o maior peso, praticamente, para ele ter uma empresa, para ele administrar, hoje são os tributos. Né? E eu vejo cada vez mais, assim, estourando lá, olha, como operar pagando menos imposto. Né? Às vezes o nome que Isso. você muda, né? Eu vejo o sonho de valsa lá, né? Eles mudaram de bombom pra não sei o quê e Às Biscoito. vezes biscoito. é o e- ingrediente do sorvete do É o McDonald's. nome, é mudou uma lá. coisa bem... É, o sorvete que do É os McDonald's. hacks que só os especialistas Exatamente. sabem, né? Mas acho que são Até essas que brechas ponto que isso você... começa no escritório, ou o cara que tem que se virar com uma consultoria? Como é que ele descobre essas receitas Essas brechas aí. para né? pagar menos imposto?
para ter uma vida mais saudável financeiramente na empresa. Para pagar menos imposto é o contador mesmo, não tem como. Não tem como fugir. É você. É nós mesmo. O bacana é quando você tem um departamento jurídico junto com você para estar avaliando, porque o contador ele foca muito nos números, né? Então, se você tem uma equipe estruturada, com um bom contador, um contador atualizado, que é hoje em dia deveria ser regra, mas ainda continua sendo a exceção. Sim, né? sim. Um contador que acompanha a legislação, que está ali ciente de tudo que ele pode fazer para o planejamento tributário, com um departamento jurídico junto, que possa estar avaliando e validando as decisões, acaba sendo muito mais eficiente, né? A complexibilidade do nosso sistema tributário é enorme. Não tem um país que tenha igual ao Brasil. Igual ao Brasil, não é, tributo, gente. tritributo, Quadritributo. quadritributo. Em cima de tributação. Né? Simples nacional não tem nada de simples. Não é Nada. simples, É é complicadíssimo. O caminhão passou para outro estado e já tem mais simples tributação. entender que é complexo. Isso é simples. Então, o negócio é muito... E muda muito. Né? De um ano para o outro, virou ano, todo mundo tem que ver tudo, se a base de cálculo não alterou, se o percentual não alterou. Então, você tem que estar muito ligado o tempo inteiro. Então, é fácil de deixar passar. Se você não tiver muito antenado, não tiver uma equipe muito estruturada, passa facilmente e o cliente acaba pagando o imposto errado. Né? É que nem eu falo para os meus clientes, olha, não vou dizer para você que nunca vou errar, porque isso é impossível. Né? Mas se você estiver ali ciente do que você está fazendo e assumir as suas responsabilidades e ir atrás e corrigir, o negócio já muda completamente de figura. Né? Porque você abandonar e deixar... Muitas vezes tem empresas que vêm pra gente toda errada. Aí você fala, mas por que nunca avisaram que estava errado? Sim. Porque se avisasse, a gente ia ter que assumir a nossa parte. Nossa, é verdade, Gente, de verdade, eu vejo muito isso. Tem. Né? Nossa, então aí você fala, puxa vida, mas... É quase um crime isso. É quase... É É crime. um crime. Você pode processar o ex-contador por causa disso. Sim. Né? Tem situações... Ele não te avisou. Que ele não te avisou. E fez Ele você foi gastar negligente. mais ou gastar menos, você pode processar, entrar com processo? Pode. É. Isso acontece, já tive casos assim. E é difícil, porque a gente tem uma ética profissional envolvida, a gente tem colegas na área, ninguém quer ficar colocando o dedo no trabalho de ninguém. Mas tem situações que você acaba tendo que... que a gente fala também, toda a área tem, né? Na área de prestação de serviço, então mais ainda, você tem os picaretas, né? Tem E muito. Por exemplo, a empresa de marcas e patentes... Nossa, gente, vocês têm... Eu Olha, já vi várias empresas aí sabe que... aquela cartinha que ela falou? Isso daí é modus operandi de empresa golpista. Sim. Porque assim, por exemplo, você me procura para registrar a marca Quadricast. Aí eu ligo lá pro cara e falo, olha, tem um cara aqui querendo registrar a Quadricast. Mas, você é meu amigo, você é meu parceiro, ou você é... Eu vi que seu CNPJ é mais antigo, eu vou dar preferência pra você. Meu, qual é o tipo de profissional que faz então, isso? Eu já vi muito cair no gar. E assim, tem aqueles que falam assim, porque assim, a empresa de marcas e patentes, ela não cobra só as taxas do INPI, ela cobra a consultoria, o trabalho que ela tem pra desenvolver, que é um trabalho que poucos profissionais... Na faculdade de Direito, você não tem propriedade intelectual, você tem que sair de lá fazer uma pós. E assim, a pós é recente, tem 7, 10 anos, né? Então, assim, não é uma matéria fácil que qualquer pessoa sabe fazer. E aí, é um valor um pouco acima do que a média dos valores de serviços que as pessoas estão acostumadas a contratar. Aí vem o camarada e fala, olha, eu registro pra você por quinhentão. Daí ele pega seus dados, diz que registra, e dali começa todo mês boletinho de 300, 200, 300... 200. Mas assim, tem gente... Eu já peguei gente... Já vi. Eu já peguei gente que tá 10 anos pagando boleto. Falou, Melissa, eu pago o boleto dessa marca faz... Nunca e a marca foi nem nem pedida. Tá registrada. E a marca nem tá isso. registrada. É muito complicado. Então, eu sempre falo, toda vez que você quiser saber alguma coisa a respeito de marcas e patentes, fala pessoalmente com a pessoa, de preferência que ela seja referenciada por outra. Sim. Por isso que a gente trabalha muito com parceria com erro- advogado, o com erro Como é que tem a contador. prestação de serviços? É complicado. O erro do risco, brasileiro né? ainda é um é pântano. procurar preço. Né? É o erro O porque... erro da maior parte dos empresários quando estão iniciando o seu negócio. Como eu estou iniciando, eu não tenho muito capital, eu tenho que segurar o meu investimento, não sei o quê, e vou no cara mais barato. Isso vale para marcas e patentes, vale para contador, vale para tudo, para construir fornecedor. a casa, depois para depois... Aí o negócio cai lá, Fica não sabe torta. por quê, fica torta, entendeu?
Falei, então, é muito complicado. E a área da Sim. construção civil, ainda puxando ainda para o lado da contabilidade, é um pouquinho mais complicado por causa da parte trabalhista. É verdade. Então, manter um quadro de funcionários numa obra é extremamente oneroso para o construtor. Sim. Né? E é uma rotatividade imensa. Pois O povo é, não para como é nas que o obras. escritório, Uma dor como é de que a cabeça, contabilidade está atuando Meu nessa área da departamento construção? pessoal, Numa olha, obra só. grande que tem ali 30 o pedreiros nível ali. de segurança Ó, também, né? Numa é, obra de Aí acidente chega no final é da muito alto. obra, a gente precisa legalizar aquela obra, tirar certidão negativa para sair a BITS, para poder fazer a entrega do imóvel. Nossa. Menino do céu, daí o negócio complica. Aí enrosca. Aí enrosca, aí não sai, aí o construtor já não apresentou os documentos necessários. É uma confusão. Então, se você não tem uma estrutura de uma assessoria correta, Legal. que Sim. você faça um investimento bacana, você acha que você está economizando naquele primeiro momento. E o barato Mas na sai hora caro, de é. chegar lá no final e legalizar Então, a sua obra, E assim, e se o cara tá fazendo uma obra, o pedreiro tá lá na laje lá, fazendo lá um serviço e ele cai e morre. De quem é a responsabilidade civil ou criminal, no caso, é do dono da obra ou da construtora que está construindo, ou todo mundo leva processo? depende de quem ele é funcionário. Se ele é funcionário do construtor, se ele é funcionário de quem do empreiteiro. Ah, que tá na normalmente ele obra. vai ser do construtor, Não, nem né? sempre. Nem sempre? Nem sempre, porque o construtor pode terceirizar a mão de obra. Ele pode Vixe, então contratar. quer dizer, tem A minha uma construtora, fieira de processos a aí minha pra- construtora pode contratar a sua empreiteira e a sua empreiteira contrata a mão de obra. É. Então daí é funcionário seu, não meu. Uhum. Entendeu? E Então- aí tem os esquemas também de seguro, né? Sim, Que você hoje faz existe, seguro a dos construtora faz funcionários, seguro os dos seguros para funcionários, cobrir seguro todo de esse... Sim. E que Porque- não são todas as construtoras Que fazem. infelizmente, E hoje, ainda então- fazem. Os funcionários de uma obra hoje, eles estão como CLT ou eles estão como PJ? Porque ali uma obra dura, ele vai embora. Depende muito da Tem característica todo da tipo obra, de tem todo contratação tipo. hoje? Tem todo tipo. E isso é o que é legal, o que não é? Os dois são legais, os dois têm meio de legalização e você vai valorizar ali no seu projeto o que vai ser mais compensador para você. Se terceirizar a mão de obra ou ter mão de obra própria. Porém, se você terceirizar, o seu construtor, o seu empreiteiro tem que fazer toda a dinâmica da documentação, alinhar a nota fiscal, recolhimento de fundo de garantia, previdência, tudo certinho, para que você possa legalizar a sua obra no final. E fazem? Se tiver Rosário Contabilidade por trás, E se eles se tiverem tiver a uma boa Rosário, e se assessoria? eles tiverem, aí entra uma boa pergunta, se eles tiverem a Rosário e eles não fizerem, daí não é cliente da Rosário, a gente A Rosário manda eles embora. não Já deixa. manda embora, demite não o cliente. deixa fazer coisa errada. Se precisar, eu peço pro cara ir embora. Você De pede, verdade, já aconteceu. você pede pra já. sair. Sobra Pede para pra vocês sair, daí pede pra depois? Não é que ainda sobra pra gente, acaba? é porque depende muito do... Eu tenho construtoras que falam assim, só contrato você como empreiteiro se você fizer com o meu contador. Tá. Entendeu? Nesses casos, facilita o nosso trabalho, porque daí a gente vai orientar o profissional a como ele tem que conduzir a documentação dele para chegar no final da obra a gente poder legalizar. Entendi. Né? Agora, se o cara que está fazendo a obra lá, que está executando a obra, empreiteiro, não é cliente nosso, a gente vai orientar. Se o cara vai seguir ou não, depende dele, eu não tenho como interferir. Uhum. Né? Então, o que a gente orienta nesses casos é, dentro da construtora, ter um profissional que fique no pé desse cara. Boa. E fala, não, você tem que ficar lá, verificando todo mês a documentação dele, cobrando dele todo mês a documentação, para a hora que a gente for legalizar a sua obra e poder entregar as unidades, tá tudo ok. Ou seja, tem muita gente que tá tocando a obra, vai até o final, aí chegou ali, Chega ele na hora não, de legalizar, não não tem toda a consegue. não tem como documentação. legalizar, né? Aí você vai fazer o cálculo de previdência para poder tirar a CND, o cara tá devendo um monte de previdência ainda. Aí ele fala, nossa, mas vou ter que pagar tudo isso para tirar minha certidão Vai. negativa. Vai. Vai. Você vai pagar por não ter feito um negócio bem feito lá atrás. Se tivesse pago uma assessoria correta, feito o procedimento certinho, você não gastaria agora. Pois é, aí, construtor, o programa de hoje tá demais. O podcast Você hoje, já pensou É. sobre isso? o podcast hoje é um podcast de podcast. alerta, né? Eu vou colocar uma luzinha vermelha piscando. Começa Se você o tá ano certo, construindo né? ou contratou uma construtora e não fez nada disso que as nossas exatamente. convidadas de hoje estão falando, Já você tá fica- correndo um sério risco aí de sério ter sua risco. obra embargada, É. né? E ela certeza. realmente não ser concluída. E assim, trazendo para a questão de marcas, por exemplo, essas empresas que às vezes não fazem as coisas corretamente, já pensou se você tem o nome da sua empresa e aí vem uma concorrente sua, faz toda uma meleca no mercado lá, e é parecido o nome com o seu, como é que fica?
E aí fala... Eu sempre falo, mistura a mesmo. grande questão de marca é se você induzir o consumidor a erro. Sei lá, digamos que existe a Quadricast e a Uma Quadripest. quadriquete. Entendeu? Ali. Que tem bastante. Dentro da área Tem. da construção civil, geralmente, assim, Eu eles tenho não... duas construtoras é, com nomes muito bem parecidos. Aí uma faz tudo certinho, nossa, uma beleza E e a tal. Daqui a outra é pouco uma a outra picareta. morreu o cara lá e não sei o quê, caiu do não sei o quê. E aí, como é que faz? Quebrou, né? Quebrou, aí o banheiro deu problema da construção, os pisos tudo feio, tudo mal feito. E aí? Então, assim, quando a gente passa a cuidar da nossa marca, a gente passa a proteger o nosso negócio também. A empresa ela tem que zelar, né? Tem que pela zelar marca. pelo nome, porque a marca é a única mais coisa que a minha mãe importante, às falava. vezes, do que tudo que hoje, tem Com dentro da certeza, empresa. porque ela representa o que é a sua empresa. Tudo que você valoriza, todos os valores Faltou da sua aqui empresa. a agência, né? Porque daí É. acho que isso que Não, tá completa aqui. aqui Só é eu. quem vai cuidar daí da imagem, né? Que é muito importante Prazer também. aqui. Uma vez aí, ó, tá vendo? Aí, ó, pronto. Então aqui. Tá certinho. Mas você tá com a agência ainda Sim, atuando sim, aí, ainda ó. atua bastante com isso. Esses Então. problemas de marca são bem comuns. Bem comuns. Sim, Ó, bem agora você já tem uma comuns, a gente orienta parceira, também. né? Não como Fechou. escritório, porque a gente não tem, porque a gente desenvolve a marca em si, Sim. né? Tá. Mas assim, o registro a gente sempre orienta, às vezes registra pra internet, tem um sinal aqui, porque se a pessoa não registrou no registro BR para utilizar isso digitalmente nas redes sociais e tudo mais, é um bom sinal de que provavelmente ela também não tem essa Sim. marca sido registrada no INPI, mas que ele tem que procurar alguém para registrar. Uma coisa Porque- interessante a respeito do registro no registro.br é que antigamente não existia uma regulamentação, né? Então, antigamente, se você não tivesse o registro da marca no INPI, você poderia registrar no registro.br e ficar usando lá, mesmo que um concorrente com uma empresa tivesse o registro no INPI, muitas vezes, né? Então, eu não podia... Era mais difícil do detentor da marca no INPI ir lá e brigar com o dono do site. Sim. Hoje em dia, a legislação mudou, a gente tem a regulamentação, questão do marco civil, não sei o quê. Então, assim, se tem um cara que registrou no registro.br uma marca, mas você não tem a registrou sua no marca INPI. Não, mas se você tem a sua marca registrada no INPI e você Você- não consegue registrar no registro.br porque o cara tá lá com a marca, a gente consegue derrubar com o nosso registro no Consegue INPI. derrubar? Consegue. Porque essa é uma INPI pergunta, se porque muitas sobressai. pessoas Consegue. oferecem a marca, às vezes que já existe, né, no registro BR ou no .com mesmo, fala, compre aqui, aí coloca um valor absurdo lá. Absurdo. Então, 10 mil a reais. marca, ela é superveniente a tudo. O registro, porque é registro federal, o registro da marca, a marca é sua propriedade, ninguém pode, principalmente quando é de má fé. Quando é de má fé, você ainda pode fazer um processo, tacar um processo no cara, pedir até indenização, dependendo do caso. Porque às vezes é de má fé, entendeu? Tem gente aí que, às vezes, realmente Faz liga de pra propósito. empresa É. e fala, ó, eu tô com a sua marca aqui. É. né? Foi o caso que aconteceu com a gente. É. O cara ligou. Vai que... Pode Aí ser são que os nem picareta é. mesmo aí, né? Muito. A gente tipo, teve um caso agora no fim do ano que o cara falou assim, Eles não sei o quê. assustam, né? Assustou um cliente nosso, eu falei, tá bom, Faz não um tem terrorismo ali. problema. É. É. Agora, se acontece o problema, então uma marca lá de Natal, ela já registrou, fez tudo bonitinho, e aí aqui em São Paulo a pessoa está usando a marca já há algum tempo, vamos dizer assim. Quais são as consequências disso para aquele que está usando a marca sem o registro? Sem o registro. Existem várias possibilidades, né? A gente tem alguns cases, por exemplo, a Hering lá no Sul, existem 2 Herings, não sei se vocês já ouviram falar. Na época da fundação da Hering, eram 2 irmãos, e aí eles quiseram separar e eles brigaram, sei lá. E eles não fizeram um acordo, que um ia usar a Hering e outro ia usar a companhia Hering. Aí, hoje em dia, a marca, ela cresceu, né? Mudou, já não são mais os irmãos que cuidam, é a família, mudou a sucessão, tudo, é outro quadro, né, de sócios na empresa. E agora eles começaram a brigar por causa da marca. Então, assim, a marca tinha um acordo de convivência que os atuais não querem manter e agora eles estão brigando por causa do registro. Então, assim, Mudou o que no meio que do caminho. é, então. o que pode acontecer? Você pode fazer um acordo de convivência entre as marcas, sim, é possível. Só que aí você nunca sabe quando que esse acordo vai vencer, quando que o outro cara vai querer. Mas Nossa, esse que acordo situação. é só se a outra parte aceitar, Se de fato. aceitar. Se ela não aceitar. Isso, tá. Aí você pode... existe a possibilidade de pagar royalties, né, para aquela marca, para você continuar usando. E... que é o licenciamento da marca, né, que a gente fala. E se não aceitar, você é obrigado a tirar. mudar. Tem que Mudar tirar o tudo. nome.
Que era o nosso E aí maior ferrou. medo. E aí É ferrou, porque É. quantos investimentos já... Exatamente. né? E assim, a gente tem vários casos aqui em Sorocaba, inclusive, que foi da noite pro dia, falaram, você vai ter que trocar, mandaram uma cartinha, e não era a gente que cuidava da marca, eram outras empresas que daí passaram, porque assim, é igual você falou, não é só picareta, existem profissionais, como ela comentou, existem profissionais que são completos, que fazem um trabalho muito bom, muito completo, e existem aqueles profissionais que não aprofundam tanto o trabalho, né? Então, muitas vezes, você acha que você tem o registro, você acha que tá tudo certinho, a hora que você vai lá cavocar, não tá, né? Então, por isso que é importante a escolha do profissional que seja completo, que pode te e dar essa assessoria. muitas vezes acontece talvez o contrário, é uma defesa que evita que essa empresa que está ali reivindicando aquela marca, ela não tem tanto direito assim, Exatamente. né? Pra ameaçar tanto, já pra aconteceu, chegar, porque tira, assim, tira aí... Existem marcas que a gente fala que são marcas de uso comum. O que são marcas de uso comum? Que não tem exclusividade de uso. Então, o camarada, às vezes, o INPI até dá esse registro, sabe? Até passa, mas está escrito lá, sem exclusividade de uso. Se não tem exclusividade, todo mundo pode usar. Não, mas aí não precisaria nem registrar, então. Então, ou mas não? assim, né? A gente sempre... O INPI, né? Tem que recolher Nossa, taxa. é, né? porque aí- tem que todo mundo render recolhe. Sem taxa pro exclusividade de INPI, uso, entendeu? que vantagem Maria leva de registrar a Mas marca enfim, e ter... eu sempre oriento os clientes. Eu falo, olha, na hora que a gente faz a busca, eu falo, olha, essa marca é de uso comum. Você vai querer continuar a gastar dinheiro nisso, você não vai ter exclusividade. Né? A gente comum. sempre, ou a gente orienta a pessoa a falar, eu oriento mudar, né? E aí, mas isso é importante, porque às vezes você recebe notificação extrajudicial exigindo que você pare de usar a sua marca. Mas aquela marca que te mandou a notificação, ela não é uma marca forte, ela é uma marca fraca, ela é uma marca de uso comum. Então, é por isso que você tem que avaliar se isso daí procede ou não. Porque se procede, você pode tomar uma busca e apreensão no seu negócio. Então, e isso é mais comum do que não passa na Globo, né? Mas, assim, Agora acontece. vamos pro tributo aí também, porque tem muitos empresários que simplesmente a hora que o negócio aperta, ele para de pagar. Bora lá Ele para fala as assim, perguntas finais aí. É o que mais Nossa. acontece. Governo, imposto, Ainda mais esse pandemia, aí... né? É, Todo pandemia... mundo paga tudo. Mas Vou o parar governo de não pagar. perdoa, né? Não perdoa. Vou parar Não de tem pagar. pandemia pro Ele governo, até não. prorrogou alguns vencimentos, ele até ofereceu alguns parcelamentos, mas ele não abre mão de receber. Não abre mão. Né? Alguém tem que pagar a É o sócio lagosta. mais cobrador que existe. É o sócio mais exigente que tem, é o governo. é o não tem governo. como fugir dele. E aí, o que acontece? Chegam clientes para você lá que estão, assim, quantos Chega, anos ixi, até chega. dar o problema? Não, na verdade, assim, hoje em dia a cobrança está muito mais rápida. Né? Hoje em dia existe o CADIM, que é o Serasa do governo. É só um cadinho de cobrança. Seu Cadinho de CNPJ nada. caiu no CADIM lá, você já não já tem mais. era. Você já tá um cadinho complicado. Tá um cadinho complicado. E, Cadão. então, hoje está sendo muito mais rápido, né? Como a tecnologia está avançando, a Receita Federal hoje cruza as informações muito mais rápido, né? Então, tanto que ano passado a gente já começou a receber as declarações de imposto de renda da pessoa física pré-preenchidas. Isso nunca tinha acontecido antes. Nossa. Né? Então, tinha essa opção. A hora que você ia fazer a declaração da pessoa, você poderia puxar o seu backup do ano anterior e da sequência, ou você poderia escolher a opção de puxar da Receita Federal. Então, ou seja, muitas informações que a gente faz ao longo do ano, muitas atividades, muitas negociações e tudo mais, a gente já automaticamente declara para o governo o que você está fazendo. Né? Hoje em dia, o Detran tem que informar quando você compra, quando você vende. Cartório de registro de imóveis tem que informar quando você compra, quando você vende. Cartão de crédito informa sua movimentação. O banco informa sua movimentação tudo ligado. corrente. Então, ou seja, está tudo interligado. E isso serve para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Então, o governo sabe tudo online a sua vida. Você comprou, fez um Pix aqui. Falar, essa empresa aqui Já não tá tá lá. pagando, não tá me pagando. Olha, né? Ele está declarando aqui que movimenta 10 mil, mas faz uma movimentação financeira no banco de 50. E a atividade dele não justifica essa movimentação. Vamos lá conversar. E aí? Né? Então, aí, hoje a Receita Federal está acompanhando isso muito mais perto, muito mais rápido. Hoje, com um atraso de imposto de 3, 4 meses, você já está recebendo notificação. Coincidentemente, na data da gravação desse podcast, estourou o problema na Americanas, né? Verdade. Nossa. Bilhões! Como que o cara consegue chegar? Consegue, gente. É fácil. Bilhões. Então, assim, demoraram para perceber, né? Porque para chegar num ponto desse aí, compraram que- milhares de empresas internacionais gigantescas, né? Nossa. E agora Sim, cai sim. tudo. Não, cai tudo. Não tem como. A Receita Federal está acompanhando muito de perto. Daí ela coloca o seu nome lá no CADIM, um cadinzinho No lá. cadinho.
Aí você fica com o seu nome e seu CNPJ restrito. Aí você já pede crédito em banco, você já não consegue. Para as construtoras, isso é muito crítico, porque elas dependem muito da Caixa Econômica Federal para Sim, financiar no suas ramo de obras. construção, Né? né? A gente tem aí vários bancos que hoje financiam obras, mas ainda o forte ainda é a Caixa Econômica Federal. Né? O bendito do Geric. Todo mundo, os construtores adoram o Geric, gente. Eles chegam no escritório lá e eles falam, eu preciso jericar. Jericar. Já virou um verbo. Já virou um verbo, entendeu? Eu preciso É duro o jericar. cara conjugar isso na primeira pessoa. Eu jerico, né? Tu jericas, nós jericamos. Eu jerico, fica meio estranho. Aí ele chega lá e fala, eu preciso jericar, eu preciso que você me oriente para que eu possa chegar a ter condições de solicitar um GERIC na Caixa Econômica Federal. Então, para você solicitar um GERIC hoje, você tem que cumprir uma série de pré-requisitos, a sua empresa tem que cumprir uma série de pré-requisitos para ela estar apta a apresentar um balanço. O primeiro deles é tá tudo em dia, né? Tá tudo em dia. Aí o cara não paga imposto, o cara não recolhe encargos trabalhistas e ele quer pedir um GERIC? Não, filho, incoerente. passa amanhã. Passa Ó, depois não que você dá. resolver. Resolve Passa tudo lá sua no vida. Rosário, vê lá Se suas o score tem que pendências. melhorar muito, aí a gente conversa. Ou você passa no Rosário ou você reza um Rosário. Pra ver se sai esse Tem alguns financiamento. que não tem. É bem assim. Aí, então, existem muitas essas situações que na área da construção civil é muito crítica. Né? A maioria dos empresários, não vou mentir, gente, todo mundo tem problema com imposto. É raro, Sim. hoje em dia é muito raro a empresa que é 100% imposto em dia, bonitinho, pago ali. Né? Sempre rola um parcelamento, sempre rola um atrasinho aqui, um outro ali, aí o cara corre atrás e põe em dia. Né? É muito difícil o cara ser 100%, porque o nosso nível de imposto é muito alto. Muito É um alto. absurdo. É um né? absurdo. Você pega um país que realmente Não tem precisa como. de uma reforma Aí tributária. você tem que pagar o seu Total. funcionário ou você Precisa. recolhe imposto. O que você vai escolher primeiro? Você vai pagar seu E assim, funcionário. se não existisse referência para copiar, né? Mas você olha, por exemplo, o sistema tributário dos Estados Unidos, né? Exato. Pô, é só ali Mil na vezes boca melhor do que o caixa nosso. que você paga o Pronto. imposto. Todo mundo Acabou. paga, não tem problema. Agora chega aqui no Brasil, não, imposto pra tudo quanto é lado, né? E a Aí, gente vamos não tem rezar, retorno, né? Vamos pegar Eu um acho que o que rosário. Vamos e pegar o rezar rosário. pra que o nosso Vamos sistema começar. tributário. Eu vou pegar o rosário ali e vou Rezar um afirmar. rosário é Rezar ali. difícil, viu? Vai nessa. Mas vou olha que rezar agora a pra Pri que... entende bem disso. Então, vamos Aí- fazer que o sistema tributário no Brasil realmente seja... O problema algo nosso mais é que, simples aí. além de ser complexo, é oneroso. Né? Muito. Então, e a gente não vê retorno. Não, esse é o Muitas vezes o problema. governo leva mais do que o próprio empresário. Exato. Com Se a certeza gente tivesse absoluta. uma taxa, um índice de imposto muito alto, mas a gente tivesse um retorno, uma boa saúde, É. uma boa educação, um bom transporte, Sim, cara, por se mais isso que fosse doesse, revertido em benefícios, a não, gente mas... iria lá e pagava. Só que você tem que pagar tudo isso por fora com imposto sobre. Então, Pros mas caras olha, não irem tem roubar retorno. ainda. Não, mas se a gente for começar a reclamar aqui, Fodeu. né? Então a gente vai começar a mudar o podcast aí, falar ninguém vai de construir imposto, mais nada, falar vamos de parar por imposto, aqui. É Desanima. assustador, né? Então, assim, A pessoa ela tem que ser muito boa pra conseguir falar disso, sabe? Porque de uma forma leve. Porque é muito difícil de Nossa, você falou falar a imposto, respeito. começa porque, a na doer. verdade, Não, é difícil. falar de Nossa, imposto difícil. dói. Dói. É, Essa é a dói, verdade. dói. Pro empresário dói. Muito. Então, e eles olham muito o contador como é o cara que manda as guias para eles pagarem. É. Não, o Então, próprio eles nome devia mudar, né? Porque você fala tudo aquilo que é imposto, né? exatamente. Pra você Aí, fazer, O pagar, empresário né? Tudo olha e fala, chato, "Putz, meu desagradável, contador é aquele desconfortável." cara que só me manda Aquele imposto pra chato, pagar, né? Aquele... Já vincula o Putz, contador já com manda imposto. boleto, é É. mandador de boleto. É, o mandador de... E ele não vê que muitas vezes o contador pode ser para ele um grande gestor do negócio Como dele. a gente É, comentou isso é no legal. episódio de hoje, Exatamente, né? Então, é. assim, ter um bom escritório que te orienta realmente é uma forma até para você economizar nesses Sim. tributos, fazendo da maneira mais correta, porque tem muitos escritórios, né? Ou muitas contabilidades por aí que não orientam, simplesmente só manda o boleto. Só né? manda o boleto. Só manda o boleto, o não sistema fala, ó, gerou, manda pro o cara cliente. tá mandando nota fiscal, colocando que não é errado, pagando imposto a mais, fazendo um monte de coisa errada, e o escritório ali só recebendo a mensalidade, né? Exatamente. Então, acho que tem empresas e empresas para todos os Mesma segmentos, questão né? das marcas e patentes, É. que acaba contratando Sim. e a pessoa não faz toda a pesquisa, toda a Não orientação. faz toda a orientação. Fica pagando os R$300 Fica- por é. mês, eternamente. Gente, pelo amor de Deus, Mas olha, o papo conversem com as aqui pessoas. está é. maravilhosamente bem, alertou um monte de construtor, eu tenho certeza que certeza. depois desse episódio você vai tentar pensar diferente, tentar, né? Aí você liga para Priscila ou liga para Mel e aí você vai pensar diferente
legalmente, vai Com registrar a sua certeza. marca, vai fazer a sua empresa ficar ali dentro da legislação e pagando menos, né? Dentro de uma legalidade, pagando menos. Isso é o que todo mundo quer, né? É o que, já que a gente não pode pagar menos ainda, que a gente pague o menos dentro da lei. Então pagar menos dentro da lei Todo mundo já... quer pagar menos. De maneira estratégica. De maneira né? estratégica, Mas com não queira planejamento, com escorregar, organização, não dando não um queira jeitinho escapar, brasileiro. né, Marcelo? Não queira escapar, não queira dar uma de Gerson, levar vantagem. Não vai. Uma hora a Falar, conta não vou registrar a chega. marca, não. Uma hora toma uma toma notificação, uma tem que pagar notificaçãozinha multa, aí. indenização. Exatamente. E aí, isso aí, por isso que a Bacefera também está nos acompanhando, apoiando aqui, né, o podcast Pode Construir, porque ela quer que realmente as construções cada vez mais estejam dentro de uma legalidade, né, que aconteçam de forma saudável. Queria agradecer imensamente a participação de vocês duas aqui hoje. Eu tenho certeza que num futuro muito próximo a gente vai discutir outros assuntos aí que vai ser relevante falar de marca, vai ser relevante falar de contabilidade, né, Marcel? Também Com você, certeza. como sempre, aqui já presença marcante aqui na nossa mesa aqui do Pode Construir. Agradeço aí mais uma vez. Obrigado, Mel. Obrigado, que Priscila, agradeço. por A vocês gente terem que agradece. vindo. Deixa aí um pouquinho onde encontrar vocês nas redes sociais, onde que a gente pode... Qualquer Quem um que quiser lá tiver. ver o escritório do Google lá. Escritório do Google. conhecer lá. né? A Rosária hoje está ali no Vanelville, lugar de gente feliz. Sim. Estamos ali Não é o Play localizados. Center, né? Não é mais ou menos, né? Falei, mas a gente está ali numa localidade bem acessível, e de portas abertas para todo mundo aí que quiser conhecer o nosso trabalho, né? Tem cafezinho de cápsula lá. Tem, né? tal. Tem cafezinho chique lá, a gente tem um cappuccino, menino, que você não vai, Gourmet. você vai gostar. Gourmet. 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 Mas a gente tá aí disponível para vocês nas redes sociais também, @Rosário Contabilidade aí. Acompanhem o nosso trabalho e a gente está à disposição, Marcel. Que Muito vocês bom. precisarem, que a gente puder contribuir, que a gente puder ajudar, estamos aí. A Mel a gente já Legal. sabe, ela já vai falar daqui a pouquinho. Você, para quem quiser achar o escritório do Rosário, Instagram, Facebook, site, fácil, tranquilo. Tem, faz tranquilos. Rosário Contabilidade você acha em tudo. Né? Muito bem. Maravilha. Muito bem. Já A Mel estamos, já é estamos blogueirinha, né, devidamente registrados. A Mel já é blogueira, trabalha com marca, né? Já está nesse mundo. Já a gente tem o site, tem o Instagram e tem o canal no YouTube também. Tudo Horus Marcas e Patentes, Horus com H, né? HORUS, Horus Marcas e Patentes. No canal do YouTube a gente faz bastante vídeos informativos e que ajudam a esclarecer as pessoas a respeito desse tema, o que é muito legal também, tirar dúvidas, tudo isso. Então, assim, podem acessar à vontade, se inscrevam no meu canal. Maravilha. O nosso Rosário é com S, tá, gente? Não é com Z. Legal. O pessoal se perde um pouquinho. É o Rosário de Rosário É mesmo. Rosário de Rosário Sim. mesmo. Rosário de Rosário mesmo. Então, vamos rezar. Muito bom. Gente, obrigada Marcel mesmo pelo também, aí, convite. guia do adorei. construtor também aí nos apoiando aí, também participando com bastante conteúdo interessante. Exatamente. A gente começou ano passado, né, com esse programa junto, apoiando o Pode Construir. Então, é um prazer a gente poder aqui do Guia do Construtor tá trazendo os nossos parceiros. E bora lá que esse ano tem muita novidade aí pela frente, com É certeza. isso aí. Lembrando aí, Bacefera, aço forte para sua construção. 4 endereços aqui em Sorocaba. É só você procurar aqui pelo QR Code ou aqui pelo telefone que está aparecendo aqui embaixo. E aí entrar em contato e fazer sua obra com aqueles pilares, né? E se você registrou sua marca, tá fazendo tudo certinho lá no escritório de contabilidade, tá com a empresa em ordem, tudo regulado, pode construir. Boa! É isso aí. E a gente volta em breve com mais um episódio do seu Pode Construir, o podcast da construção civil.